E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos pegar uma das mensagens mais antigas e profundas da história e, sabe, traduzir ela para a linguagem que a gente vive e respira todo dia, a linguagem da tecnologia. Já parou para pensar nisso? E se a gente olhasse para o Evangelho como se fosse um código? Imagina só, a criação, a queda, a redenção, tudo isso visto como um gigantesco sistema de software. Com o desenvolvedor original, com seus usuários, um vírus que, nossa, foi devastador, e, claro, um antivírus definitivo. Parece loucura? Então bora mergulhar nessa ideia. Bom, para começar essa história, a gente tem que voltar lá para o início, né, para a versão 1.0, o primeiro deployment. Imagina só, o criador como se fosse o arquiteto de software, o desenvolvedor original. E o projeto? Nada menos que os céus e a terra. Pensa que cada linha de código, cada função, era simplesmente perfeita. O sistema rodava liso, sabe, sem bugs, sem crash, sem nenhuma falha de compilação. Uma arquitetura, nossa, elegante e totalmente funcional. E, claro, o que seria de um sistema sem usuários, né? Aí que entram Adão e Eva. Eles foram criados para ser os primeiros sysadmins, com acesso root. Pensa nisso. Eles tinham as credenciais para gerenciar toda a criação. E a parte mais genial, a compatibilidade era total. Eva foi feita a partir do código de Adão. Literalmente código do seu código, como diz a fonte original. Uma integração, nossa, perfeita. Mas, como em toda boa história de TI, a paz não dura para sempre, né? A estabilidade do sistema foi desafiada. Uma vulnerabilidade foi explorada. E aqui a coisa fica interessante. O jeito que esse malware se apresentou foi genial. No mau sentido, claro. Ele não chegou com uma caveira piscando, com um alerta de perigo, que nada. Ele veio disfarçado, sabe? Empacotado numa promessa de mais liberdade, de mais conhecimento, tipo um phishing super bem feito. Uma UI super atraente. Mas por trás daquela tela bonita, o código era simples, direto e destrutivo. Desobediência. E no momento em que Eva e logo depois Adão deram o Enter e executaram esse código, o sistema inteiro foi comprometido. O resultado depois de clicar em Submit foi catastrófico. Um erro fatal. Tela azul, sabe? Só que muito, muito pior. Corrompeu o sistema a partir do kernel. O resultado? Morte. E olha, a execução daquele comando não foi só um probleminha isolado. O efeito foi em cascata e afetou o sistema inteiro. O ponto-chave aqui é que o pecado, nessa nossa analogia, não era um bug qualquer. Ele se tornou um tipo de vírus, um worm autorreplicável que vinha pré-instalado por padrão em cada novo usuário gerado no sistema. Uma falha de fábrica herdada que afetava todo mundo, sem exceção. E a consequência mais grave dessa infecção toda? Bom, a conexão com o servidor principal, com a nuvem original, o drive divino, foi cortada. Acesso negado. O acesso direto à fonte, sabe, a API principal, foi interrompido. Basicamente, o sistema ficou offline. Mas o desenvolvedor original não ia simplesmente abandonar o projeto, que nada. Já existia um plano de disaster recovery em andamento. Era hora de baixar uma atualização gigantesca. E a solução veio como um download planejado. O próprio criador fez um deploy no sistema. Criou uma instância de usuário parecida com a original, a de Adão, mas com uma diferença crucial. Essa era uma build 100% limpa. Código puro, sem vírus, sem exploits, sem nenhuma corrupção. O nome dessa instância? Jesus. E esse novo usuário começou a rodar uma série de protocolos de reparo. Ele não era só uma interface bonita, não. Ele aplicava patches em tempo real. Restaurava o código da visão em quem não enxergava, o código do movimento em quem não andava. E o mais impressionante de tudo, executava o protocolo de ressurreição. Basicamente, ele dava um reboot em sistemas que já tinham dado erro fatal. Trazia de volta à vida. Olha, aplicar esses patches era incrível. Mas não resolvia o problema na raiz. O vírus principal ainda estava lá, no kernel do sistema. Era preciso uma solução definitiva. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Tanto tecnicamente quanto existencialmente. Como é que se remove um vírus que já corrompeu o núcleo do sistema? Quando a infecção é tão profunda, um simples escaneamento não adianta. Como é que se tira um malware que virou parte do próprio sistema operacional? E é aqui que a solução se revela.
Jesus não era só um patch, ele é o antivírus definitivo. Ele não veio só para consertar uns bugs aqui e ali. Ele trouxe o código da regeneração, um código capaz de dar um hard reset no sistema, de refatorar tudo de dentro para fora. E essa é talvez a virada de chave de toda essa nossa conversa. A solução definitiva não é um programa, não é um algoritmo, não é uma linha de comando que a gente digita no terminal. O código é uma pessoa. A restauração do sistema acontece por meio de um relacionamento. Ok, então, o antivírus foi instalado, o sistema foi restaurado, e agora? Como é que a gente mantém o sistema seguro daqui para frente? Primeiro, a melhor parte. Sabe quanto custa a licença desse software? Nada. É custo zero. Por quê? Simples. Porque o preço da assinatura vitalícia já foi pago. E foi pago pelo próprio desenvolvedor do antivírus. Mas claro, tem um requisito. Não é grana não, é fidelidade. A proteção só continua ativa se o usuário não tentar trocar por um antivírus alternativo ou, sei lá, tentar desinstalar. É uma questão de confiar e ser leal ao software original, entende? E claro, a gente precisa ficar de olho nas ameaças que continuam por aí. Tem muito software pirata, antivírus alternativos que prometem a mesma coisa, mas não entregam. Tem gente que até nega que o código do mal exista. E o hacker original? Ele continua por aí. Sempre com novos disfarces, tentando achar uma brecha para corromper o sistema de novo. E tudo isso nos traz para a pergunta final. Depois de olhar para o sistema todo, para a falha original e para a solução definitiva, a questão que sobra é bem pessoal. E por que isso é importante? Porque, no fim das contas, a integridade do nosso sistema operacional interno, ela define a qualidade de tudo que a gente faz, a forma como a gente se conecta com as pessoas. Afeta o nosso código, nossos projetos, nossos relacionamentos. Então a pergunta vai muito além da tecnologia. Qual antivírus está rodando aí no seu sistema agora, protegendo o seu código-fonte? Fica aí a reflexão.